Olá, você está no Saque Logística, a plataforma digital de aprendizado em logística e supply chain. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre uma das principais atividades de logística de armazenagem, que é o inventário de estoque. É através do inventário de estoque que nós controlamos o nosso estoque de uma maneira precisa, evitando a falta de produtos ou o excesso. Então, antes de apresentar os tópicos que a gente vai abordar aqui nessa aula, peço para você curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e, se você acha que alguém pode se beneficiar com esse conteúdo, compartilhe com essa pessoa, ok? E o que nós vamos tratar aqui na aula de hoje? Em primeiro lugar, nós vamos entender o que é o inventário de estoque, vamos conhecer a sua história e os seus diferentes tipos, vamos entender qual é o objetivo por trás dessa atividade e quais os princípios que nós temos que aplicar antes da sua realização. Vamos conhecer também quais as etapas, ou seja, qual a sequência de etapas que eu devo executar para realizar um inventário da maneira adequada e quais são também os benefícios que eu vou obter se eu realizar o inventário da maneira correta. Quais também são os desafios que eu vou encontrar antes, durante e depois da realização do inventário, quais são as principais ferramentas que se utiliza para auxiliar durante esse processo, como grandes empresas estão utilizando o inventário e quais são os resultados que elas obtêm. Ao final da aula, nós vamos fazer uma conclusão a respeito desse objeto de estudo e vamos praticar todo o conteúdo que vai ser aqui apresentado em questões que são aplicadas em vestibulares e concursos. Beleza? Então, vamos à nossa aula. E o que é o inventário de estoque? O inventário de estoque representa o processo pelo qual a empresa conta, identifica e registra todos os itens armazenados sob sua responsabilidade. Esse procedimento compara os saldos físicos com os dados do sistema de gestão, garantindo maior controle sobre os produtos. Com isso, a empresa assegura informações confiáveis para o planejamento logístico e a tomada de decisão. Então, do ponto de vista logístico, o inventário é basicamente os profissionais irem para a área de armazenagem dos produtos e vai literalmente contar aqueles produtos conforme as suas características e depois vai fazer uma comparação. Vamos deixar aqui, então, até anotado. Uma comparação, ou podemos chamar de uma análise, entre a contagem ou o inventário com os dados. Vamos colocar aqui, ó, com os dados do sistema. Ou seja, vai haver uma conferência entre se o que tudo foi contado durante essa atividade do inventário está de acordo com os dados do sistema. Ou seja, faz essa atividade com o intuito de encontrar alguma divergência. E o que pode ser essa divergência? Pode ser um produto que fisicamente ele está no local de armazenagem da empresa e que ele não consta no sistema. Ou pode ser que exista um produto no sistema e que fisicamente ele não existe na área de armazenagem da empresa. E aí, para cada tipo de divergência, é necessário um plano de ação diferente para entender se aquele produto ele foi perdido fisicamente do estoque ou se o sistema tem alguma inconsistência que precisa ser ajustada. Quando a gente faz essa relação entre o inventário físico de produtos com os dados do sistema, nós temos um indicador de desempenho chamado de acuracidade de estoque. É um indicador em percentual que ele vai indicar
a aderência entre o inventário físico e os dados do sistema. O que que isso quer dizer? Quanto maior for o meu resultado de acuracidade do estoque, indica que o meu inventário físico está em conformidade com os dados do sistema. Ou seja, se a gente atingir 100% em acuracidade de estoque, nós estamos falando que tudo que contou fisicamente está lá dentro do sistema. Então, o grande objetivo é que esse indicador de desempenho atinja resultados elevados. Então, além disso, desse tratamento dessas divergências entre o estoque físico e o estoque sistêmico, nós temos uma questão legal por trás do inventário, que é a questão dos balanços contábeis. Cada empresa, ela tem uma responsabilidade contábil e o estoque de produtos faz parte do patrimônio da empresa, faz parte dos ativos da empresa. Então, a empresa precisa prestar contas, em relação ao seu patrimônio, em relação ao seu estoque, e o inventário pode ser utilizado ou deve ser utilizado nesse sentido, para que na sua totalidade seja avaliado o estoque da empresa. E é importante que, para a realização do inventário de estoque, que o ambiente de armazenagem esteja adequado. O que que eu quero dizer com ambiente de armazenagem? Que o estoque tenha uma sinalização adequada, que os produtos tenham uma identificação adequada e que ele esteja organizado, permitindo o acesso às informações de todos os produtos ali estocados. Então, isso é o inventário de estoque, o processo onde a empresa conta, identifica e registra todos os itens armazenados sob sua responsabilidade. Vamos praticar esse conceito aqui num exemplo bem básico para que a gente possa entender aí como que funciona na prática um inventário de estoque. Aqui, ó, nós temos 5 itens diferentes, onde eles foram inventariados aqui em uma, vamos dizer assim, em uma folha. Deixa eu até trocar a cor aqui do ponteiro, vou colocar aqui vermelho. Então, ó, primeiro item, um laptop. Ok, o laptop está aqui. O segundo item, shoes, que é o tênis. O tênis está aqui também. O terceiro item é um HD externo, hard drive. Ele está aqui também. E aqui nós temos uma caixa. A caixa está aqui também. E também temos uma garrafa. E a garrafa está aqui. Então, quando eu falei que os itens devem ser contados com suas características, é importante porque aqui ó, nós temos dois componentes. Aqui nós temos o cabo e o HD externo, mas eles contemplam um único item. Então, quando a gente for fazer a conta, é importante entender que às vezes um produto ele tem mais de um componente. Então, ele não deve ser contado de forma separada, e sim juntos. Então, ó, aqui foi feito o inventário desses 5 itens aqui presentes. Vamos imaginar que isso aqui é uma área de estoque de uma empresa e a gente listou todos esses produtos. Deixa eu voltar aqui a cor para branco. Ok. E aí, a partir desse resultado do inventário físico, vai ser feita uma comparação com o sistema. Então, o que que vai ser essa comparação? Aí nós vamos avaliar se os itens físicos eles estão disponíveis lá no sistema. Então, vamos imaginar que na primeira situação, no sistema a gente vai ter o laptop, a gente vai ter o tênis, a gente vai ter o HD, a gente vai ter a caixa e a gente vai ter a garrafa. Ok. Então, aqui nós podemos falar que o inventário
está de acordo. Vamos avaliar uma segunda situação, onde no sistema a gente vai ter o laptop, a gente vai ter o tênis, a gente vai ter um pendrive, a gente vai ter a caixa e a gente vai ter a garrafa. Então, nessa segunda situação, aqui nós temos uma divergência, ou seja, o que tem fisicamente não é o que tem no nosso sistema, ou seja, o sistema está indicando que a gente tem um pendrive, mas só que no fisicamente a gente tem um HD externo. Apesar de fazerem funções semelhantes, são itens diferentes. Então, a gente vai ter que ter um plano de ação para corrigir essa condição. Aí cada empresa vai adotar vamos dizer assim, uma ação diferente. Pode ser entender por que que tem um HD externo e não um pendrive, ou entender por que que tem um pendrive no sistema e não um HD externo. Pode ter sido um registro inadequado, pode ser que houve uma troca de produtos dentro do estoque. Então, aí cada situação é um caso diferente. E ainda podemos ter uma outra situação, uma terceira situação, onde a gente vai ter aqui o laptop, nós vamos ter o tênis, nós podemos ter o HD e nós temos a caixa e não temos a garrafa. E mais uma vez, nós temos aqui uma inconsistência, pois está faltando um item aqui no inventário sistêmico. Então, é importante a gente entender por que que a garrafa fisicamente está no nosso estoque e por que que ela não está lá no inventário sistêmico. Tem que entender o que que aconteceu para que houvesse essa divergência. E no último caso, a gente pode ter aqui o laptop, ter o tênis, ter uma camisa, ter o HD, ter a caixa e ter a garrafa. Nesse caso, nós temos um item a mais no inventário sistêmico que fisicamente ele não está aqui. E aí cabe à empresa entender por que que eu tenho esse item no sistema e fisicamente eu não tenho ele. Ele se perdeu? Houve algum dano? Ele foi extraviado? Entender o que que aconteceu para que haja essa divergência. Então, as empresas fazem os inventários para atingir a máxima acuracidade de estoque, ou seja, os itens físicos e os itens sistêmicos, eles têm a máxima aderência. Quando há essa divergência entre as informações do sistema e físico, a empresa deve adotar plano de ação para entender por que que houve essas divergências e para fazer as devidas correções, ok? Então, é basicamente assim que funciona o inventário e se aplica o inventário de estoque. E qual é a história por trás do inventário de estoque? Então, o inventário de estoque é uma prática muito antiga, desde as civilizações egípcias, lá na antiguidade, que já tem registros onde eles faziam a contabilidade dos seus bens. Naquele caso, era mais um registro, vamos dizer assim, para controlar todos os bens, é um registro contábil para entender ali quais eram as suas posses. A gente parte do princípio que o conceito do inventário de estoque ele entrou no meio empresarial, nas organizações, a partir da Revolução Industrial. Por quê? Ali na Revolução Industrial, a gente começa a ter a produção em massa, ou seja, a inclusão das máquinas, dos equipamentos nos processos de fabricação das empresas elevou bastante o número de produtos acabados, ou seja, a gente tinha uma quantidade de produtos muito maior do que aquela fase onde os produtos eram fabricados de forma artesanal.
Então, com a produção em massa, nós tivemos um aumento do estoque. E com o aumento do estoque, naturalmente, se vê a necessidade de ter um controle mais bem estruturado, para que esses produtos não venham a se perder, vamos assim dizer, dentro do ambiente da empresa. Então, iniciou-se essa prática de contabilizar os itens para ver se eles estão de acordo aí com a demanda e com a necessidade da empresa. Então, desde então, o inventário foi se desenvolvendo, ele foi evoluindo conforme as práticas empresariais. E hoje nós já temos a tecnologia altamente, vamos dizer assim, inclusa dentro dessa atividade, dentro desse processo, onde as empresas entenderam que o inventário de estoque é uma parte estratégica do negócio, ou seja, através do inventário de estoque, a gente toma decisões, ficou errado, decisões informadas. Ou seja, o que isso quer dizer? Com o inventário de estoque devidamente atualizado, com a acuracidade em um nível elevado, a gente tem uma informação adequada sobre o nível de estoque. O que isso aqui quer dizer? Aqui, através dessa informação do nível de estoque, eu vou entender se eu vou chegar em uma ruptura ou eu vou ter um excesso. Ou seja, eu tenho produto suficiente para atender a demanda do meu cliente? Se sim, eu não vou entrar em ruptura. E se a quantidade de produtos está além da demanda, eu vou ter um excesso. Aqui eu tenho uma perda de faturamento, aqui eu tenho um aumento de custo. Ambas situações ruins para a empresa. Então, eu tenho que buscar o equilíbrio, o nível de estoque adequado. E eu vou conseguir adequar o meu nível de estoque através do inventário de estoque, pois eu vou saber se o nível de produtos, a quantidade de produtos que eu tenho está adequado com a demanda do meu cliente. Se tiver menor, eu vou fabricar ou eu vou entrar em contato com o meu fornecedor. Se tiver maior, eu vou buscar meios de equilibrar esse excesso, seja, sei lá, fazendo promoções, seja paralisando uma produção, segurando um pouco novos pedidos em relação ao fornecedor. Então, cada situação a empresa vai trabalhar de uma maneira diferente. O fato é que o inventário de estoque ele auxilia essa operação da empresa em nivelar o estoque conforme a sua demanda. E nisso, com o seu desenvolvimento, hoje nós temos diversas tecnologias que nós vamos apresentar mais para frente na aula, que já estão inseridas dentro da atividade do inventário e que possibilita realizar a atividade com mais agilidade, de uma forma mais correta e com dados confiáveis. Beleza? E quais são os tipos de inventário de estoque? O inventário de estoque ele se tornou uma atividade tão complexa e estratégica e necessária para as empresas que surgiram, vamos dizer assim, algumas variantes do conceito tradicional do inventário de estoque em virtude da necessidade operacional ou em virtude da complexidade da empresa. Ou seja, o conceito do inventário de estoque, ele adotou alguns diferentes tipos de inventário de estoque para que pudessem ser realizados em alguns cenários específicos. Por exemplo, temos o inventário parcial. Ele foca em setores, produtos ou categorias específicas, sendo útil quando não há viabilidade para inventariar todo o estoque. Ou seja, vamos imaginar que a empresa tem um estoque muito grande. Vamos aqui, ó. Vamos imaginar que essa aqui é uma área de uma empresa, é uma área muito grande, e ali ficou definido que só vai inventariar os produtos da área A.
porque as outras áreas vão estar com a operação em andamento e não vai conseguir aí, não vai ter viabilidade operacional para realizar. Então, nós vamos fazer um inventário parcial, ou seja, somente em uma parte do todo, ok? Inventário geral ocorre quando a empresa realiza a contagem completa de todos os produtos armazenados em um único momento. Ou seja, aqui, diferente de realizar somente na área A, aqui vai realizar em todas as áreas da empresa. É o conceito mais tradicional em relação a inventário de estoque. Inventário cíclico ou rotativo. Consiste na contagem periódica de partes do estoque ao longo do tempo, sem interromper as operações. Dessa forma, permite maior controle contínuo. O inventário cíclico e o parcial, eles podem ser confundidos. Por quê? Porque eles têm uma certa semelhança entre si. E eu vou explicar aqui a diferença entre eles. Então, é importante a gente deixar claro que o inventário parcial é diferente do inventário rotativo. O que é o inventário rotativo? O inventário rotativo ele vai ser executado com as operações da empresa sendo realizadas. Então, aí já é uma diferença em relação ao inventário geral. O inventário geral existe a necessidade de que as operações sejam paralisadas. Que tipo de operação são essas? Entrada e saída de produtos. Ou seja, não se entra produtos dentro do local de armazenagem e não sai produtos. Ou seja, todos os produtos que vão ser ali contabilizados, eles ficam estáticos dentro do local de armazenagem. O inventário rotativo, ele divide a área total da empresa e, de uma forma periódica, ele vai fazer toda essa leitura de uma forma contínua. Vamos imaginar que aqui, ó, vamos pegar esse mesmo exemplo. Aqui nós temos 6 áreas diferentes. Vamos imaginar, então, que a gente vai inventariar todo esse estoque num período de segunda a sábado, onde cada dia vai ser realizado aí uma parte do estoque. Ou seja, na segunda-feira vai fazer a área A, na terça-feira a área B, na quarta a C, na quinta a D, na sexta a E e no sábado a F. Na outra semana inicia o processo novamente, de modo que durante um certo período é feito aí todo o inventário, ou seja, vai passar por todas as áreas da empresa. Ah, mas durante esse processo de contagem vai haver divergência, porque novos produtos vão entrando e outros produtos vão saindo. Ok, isso é uma verdade, mas por adotar essa prática de forma contínua, ou seja, sempre vai fazendo, naturalmente esses itens vão sendo atualizados e as divergências vão sendo entendidas e tratadas. E qual que é a diferença para o inventário parcial? Porque o inventário parcial não existe essa necessidade de fazer todas as áreas. Ele se faz devido a uma necessidade específica. Vamos imaginar que aqui na área A tem um produto X que eu preciso saber a quantidade dele. E só tem esse produto na área A. Então, eu vou fazer o inventário parcial da área A, não sendo necessário eu fazer nas outras áreas. O inventário rotativo, não. É obrigado rodar por todo o estoque, dado um período de tempo aí que vai ser definido pela gestão da empresa, ok? E temos também o inventário de transferência. Esse não é um tipo de inventário muito comum, não é muito, vamos dizer assim, presente aí dentro das referências em logística. Ele é utilizado para contabilizar produtos em movimentação entre unidades ou centro de distribuição. Por exemplo, vamos imaginar que nós estamos falando aqui agora de uma empresa muito grande, onde ela tem diferentes armazéns aí ao longo de um espaço físico qualquer. E pode ser que haja uma transferência de produtos de um armazém, vamos imaginar que esse aqui é o armazém 1, e isso aqui é o armazém 2. E está havendo uma transferência
de produtos. Então, esses produtos, no ato da transferência, eles precisam ser inventariados de modo que eles vão ser baixados do estoque do armazém 1 e vai ser incluído no armazém 2. Ou seja, a equipe que faz o carregamento desses itens e a equipe que faz o recebimento desses itens, cada uma em um estoque, deve fazer essa conferência desses produtos. É importante esse inventário de transferência, pois, dado uma necessidade contábil da empresa, por vezes pode deixar passar batido, ou seja, vamos imaginar que a empresa deve apresentar aí o seu relatório contábil numa data X. Ela contabiliza o armazém 1, contabiliza o armazém 2, mas vamos imaginar que naquele momento existe produtos sob responsabilidade da empresa que está em uma operação de transferência. Pode haver uma divergência aí na hora que for apresentar esses valores, caso esses itens não sejam contabilizados. Então é importante ter esse tipo de atenção. É um tipo de inventário muito utilizado em grandes empresas que têm aí um estoque em trânsito muito grande. E qual que é, então, o objetivo do inventário de estoque? Eu acredito que nesse momento da aula, entendendo o conceito, entendendo aí seu desenvolvimento e os seus diferentes tipos, nós já até falamos a respeito aí de qual que é o objetivo do inventário de estoque. Mas o principal objetivo do inventário de estoque é garantir o controle dos materiais armazenados sob a responsabilidade da empresa. Esse processo assegura que saldos físicos coincidam com os dados do sistema. Com isso, a empresa evita rupturas, perdas e excessos. O resultado é uma operação mais eficiente, com menos desperdício e melhor aproveitamento dos recursos. Além disso, o inventário otimiza o uso dos espaços e melhora o atendimento ao cliente ao evitar falta de produtos. Então, o principal objetivo do inventário de estoque é garantir o controle do estoque. E quando a gente fala em controle de estoque, nós estamos falando naquela questão do nível de estoque. Esse nível de estoque, ele deve estar alinhado com a demanda da empresa. Ou seja, se a gente tem um estoque, a gente fazer um inventário, entender qual é o nível do estoque, eu vou compreender se eu vou entrar numa área de excesso de produtos em relação à minha demanda, ou eu vou entrar em uma área de ruptura, ou seja, vai faltar produtos em relação à demanda dos meus clientes. Então, se eu tenho essa informação atualizada de uma forma correta, as, a, vai facilitar a gestão da empresa a tomar uma decisão mais correta para evitar tanto o excesso de produtos como de ruptura. E, é claro, as perdas, pois ela vai saber exatamente a quantidade de produtos que ela tem e, à medida que vai sendo feito o inventário de estoque, ela vai entender se esses produtos eles estão sendo comercializados ou se eles estão se perdendo dentro do estoque, se eles estão de alguma forma se deteriorando, se eles estão sendo extraviados, se eles estão sendo danificados. Então, aqui, através dessa informação, a empresa sabe se ela vai ter um custo maior ou se ela vai ter um faturamento menor. Então, essa informação é extremamente relevante e estratégica para a gestão da empresa, para que ela possa tomar ações que vão de fato auxiliar aí na operação da empresa. E aqui falou, além do controle de estoque, nós temos uma questão de otimizar a armazenagem. Ou seja, se eu sei exatamente a quantidade de produtos que eu tenho no meu estoque, eu posso promover uma organização mais eficiente, de modo que eu vou ter uma operação mais ágil, mais segura e com a maior qualidade. Isso mesmo.
Se eu estoco meu produto de uma maneira adequada, de uma maneira organizada, naturalmente eu vou preservar a sua integridade, de modo que ele não vai ter nenhum dano à sua estrutura que pode gerar algum problema de qualidade. Se eu tenho um estoque adequado, eu consigo realizar minhas operações de uma forma mais ágil, de uma forma mais segura. Então, o inventário de estoque auxilia nesse processo também de otimizar aí as atividades de armazenagem. E é claro, se eu tenho um nível de estoque adequado conforme a minha demanda do cliente, naturalmente meu atendimento vai ser melhor, eu vou alcançar resultados mais satisfatórios aí na minha parte comercial e naturalmente esse relacionamento entre empresa e cliente, ele vai ser mais duradouro, ele vai ser mais sólido e a empresa vai conseguir aí atingir os seus objetivos, ok? E quais são os princípios para a realização do inventário de estoque? O primeiro deles é a acuracidade. A acuracidade, igual eu já expliquei lá no conceito, é basicamente a relação de aderência. Inclusive, nós temos uma aula falando sobre a acuracidade de estoque, onde nós ensinamos como fazer o cálculo. Se vocês têm alguma dúvida, têm alguma curiosidade a respeito disso, eu peço para que vocês acessem essa aula. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Mas, basicamente, é uma relação de aderência entre os dados do inventário e os dados do sistema, onde a gente vai entender se existe uma aderência entre o que foi contabilizado no físico e o que tem no sistema. E quanto maior o resultado dessa acuracidade, melhor. O ideal é que essa relação seja 1, ou seja, todos os itens que foram inventariados fisicamente, eles estão exatamente no sistema. Então, as empresas devem trabalhar para se chegar nesse resultado. Quanto maior o estoque, quanto maior o volume de produtos, mais complexo fica atingir esse resultado, pois a operação ela é executada por pessoas, por vezes aí o recurso não está adequado e acaba tendo essas divergências, mas o objetivo deve ser sempre atingir o 100% aí em relação a essa aderência. Então, quando a gente fala em acuracidade, naturalmente, quando a gente vai realizar um inventário pela primeira vez, pode ser que a gente não atinja um resultado tão satisfatório. Mas a partir do resultado do inventário de estoque, nós temos que definir ações que sejam eficientes ou mesmo eficazes naquele sentido para resolver os problemas, de modo que num próximo inventário esse nível de acuracidade ele vai ser melhor. Então, nós temos que trabalhar dessa maneira, tendo a acuracidade como um princípio, ou seja, trabalhar para que essa relação de aderência seja a maior possível. Periodicidade, ou seja, de quanto em quanto tempo eu vou realizar o inventário de estoque. Até aqui nós já entendemos que o inventário de estoque é uma atividade essencial, é uma atividade estratégica para as organizações. Então, dentro do meu planejamento logístico, dentro do meu planejamento estratégico como organização, eu tenho que definir datas, eu tenho que definir operações para a realização do inventário. Se eu não tenho a condição de parar a minha operação aí com uma certa constância ao longo do tempo, eu tenho que incluir dentro do meu processo inventário rotativo, inventário cíclico, para que eu possa estar sempre atualizando o sistema. Se eu tenho uma condição de parar as minhas operações, eu vou definir em quais momentos eu vou fazer o inventário geral do estoque para ter sempre essa informação, para ter sempre esse dado atualizado. Então, é importante que a gestão da empresa defina em quais períodos vão ser realizados o inventário de estoque. Padronização, ou seja, é uma atividade operacional onde é necessário pessoas, trabalhadores, funcionários envolvidos nessa
atividade. Então, é necessário que o estoque esteja organizado, a área de armazenagem esteja adequada para que os profissionais possam acessá-la com segurança, que consiga realizar essa atividade com qualidade. É importante que esses profissionais estejam capacitados, ou seja, é necessário que esses profissionais eles entendam o que eles estão fazendo, qual que é a importância dessa atividade, qual o resultado que se espera a partir da realização do inventário de estoque e que essa atividade ela seja padronizada, ou seja, a gente precisa ter um procedimento, um método para realizar o inventário de estoque. O inventário de estoque não pode ser realizado, cada funcionário faz de uma forma, cada funcionário utiliza uma ferramenta diferente, no final pega aquele tanto de informação, é fato que vai dar uma divergência. Precisa de método, precisa de preparação, precisa de capacitação, planejamento, controle e execução. Integração com o sistema, basicamente é o uso da tecnologia. A tecnologia está aí para auxiliar, para ser um braço aí estratégico das organizações. Então, utilizar essa tecnologia dentro dessa operação do inventário, nós vamos ter resultados mais ágeis, resultados mais corretos, informações com a qualidade maior. Então, é importante que a empresa tenha esse sistema de gestão onde é possível aí pegar essas informações do inventário e abastecer aí esse sistema. E a questão da classificação dos itens. Basicamente, aqui nós estamos falando em sinalização do estoque e identificação dos produtos. Se o produto não tem uma identificação, como que eu vou inventariá-lo? Que tipo de informação eu vou poder colocar ali no meu formulário de inventário, ou como que eu vou fazer a leitura utilizando aí um hardware, um coletor de dados. Eu preciso que os produtos sejam identificados, eu preciso que o meu estoque seja sinalizado, eu preciso que ele seja dividido. É importante ter todas essas informações, pois às vezes vai chegar na área de armazenagem, se não tem um estoque devidamente organizado, separado, dividido aí por áreas, naturalmente um produto pode ser contabilizado duas vezes, um produto pode ficar sem ser contabilizado. Então é importante que todo esse sinalização, endereçamento, identificação, colocar aqui a questão do endereçamento, seja levado em consideração antes de realizar a atividade do inventário. Então, ó, aqui nós temos uma série de itens que precisam ser, vamos dizer assim, adequados de uma forma antes da execução do inventário, ou seja, nós precisamos definir o método, nós precisamos definir a data, nós precisamos capacitar as pessoas, nós precisamos incluir a tecnologia, ferramentas adequadas para a realização, nós precisamos adequar tanto os produtos como o armazém, onde vai ser feito aí o inventário, para que a gente possa obter um resultado satisfatório. Lembrando que sinalização de estoque, identificação de produtos, endereçamento, acuracidade de estoque, todos esses processos, atividades, conceitos logísticos, nós temos umas aulas específicas para cada um deles aqui no nosso canal e eu convido vocês a assistir essas aulas para que vocês possam se aprofundar ainda mais em relação a esse assunto, ok? E quais são as etapas para a execução de um inventário de estoque? A execução do inventário de estoque necessariamente se passa por essas 5 etapas. Algumas empresas adotam a fragmentação de alguma dessas etapas, mas aqui de uma forma mais macro, nós apresentamos com essas 5 diferentes etapas para a realização, até que para o entendimento ele possa ser melhor absorvido. Então, ó, começa com o planejamento do inventário, ou seja, qual tipo de inventário nós vamos realizar, qual a data que nós vamos realizar, quais os setores
precisam ser informados em relação a esse inventário, qual é o nosso objetivo com esse inventário. Tudo isso precisa ser muito bem definido e é feito numa etapa de planejamento. Feito o planejamento, já definimos qual o tipo do inventário, qual que é a data, quais setores vão ser impactados, eu preciso fazer uma preparação desse planejamento, ou seja, qual vai ser a minha equipe, quais vão ser as ferramentas necessárias, qual vai ser o local de armazenagem, ou seja, já tem que adequar todos esses pontos para que eu possa fazer aí então a minha contagem do item, que é basicamente a execução do inventário. Ou seja, nesse momento da execução é necessário que todos os itens do planejamento e preparação já tenham sido executados, para que a execução possa acontecer de uma maneira mais correta, de uma maneira mais ágil, de uma maneira mais precisa. Então, essa execução ela deve ter um controle adequado também, ou seja, para entender se a contagem dos itens está acontecendo conforme o planejamento do inventário, ou seja, os equipamentos estão funcionando da forma adequada, as equipes estão respeitando tudo aquilo que foi planejado, tudo aquilo que foi preparado, que elas foram treinadas, o método está sendo executado da forma correta. Então, é necessário que exista, vamos dizer assim, pessoas para controlar o inventário, e não somente pessoas para executar. Feito o inventário, é necessário fazer uma análise dos resultados. Basicamente, agora nós vamos fazer aquela comparação entre o inventário físico e o inventário sistêmico, ou seja, vai comparar se existe alguma divergência. Se houve divergência, é necessário fazer o ajuste e definir plano de ação para que essa divergência não venha a ocorrer novamente. Então, basicamente, de uma forma bem simplificada, é assim que funciona o inventário: planejamento, preparação, execução, análise e plano de ação. Ok? Feito o inventário da maneira correta, quais são os benefícios que eu posso obter? Primeiro deles, melhoria na acuracidade das informações, ou seja, eu vou ter uma acuracidade de estoque boa, onde eu vou permitir aí tomar decisões mais corretas da parte de gestão. Redução de perdas e desperdícios, ou seja, eu vou ter o meu nível de estoque, o inventário vai permitir eu adequar o meu nível de estoque, de modo que eu não vou ter perdas e nem desperdícios. O inventário de estoque vai permitir otimizar o meu espaço de armazenagem, ou seja, eu tenho a informação correta dos produtos que eu tenho armazenado, eu posso propor uma divisão, uma organização inteligente, de modo que eu vou facilitar a minha operação. Então, eu vou conseguir organizar esse espaço de armazenagem de uma forma adequada, onde eu vou obter aí resultados satisfatórios. Apoio à tomada de decisão gerencial, ou seja, uma informação extremamente relevante, uma informação extremamente estratégica. Então, se eu tenho a informação do meu patrimônio, dos meus itens em estoque, naturalmente vai facilitar uma tomada de decisão relacionadas a compras de produtos, assim como a comercialização desses produtos. E, claro, o cumprimento de exigências legais e fiscais. Se trata de um benefício, pois se você está fazendo o inventário da maneira adequada, naturalmente você não vai ser penalizado numa eventual auditoria aí de um órgão fora da empresa, você não vai ter nenhum tipo aí de irregularidade e naturalmente você vai aí obter, vai poder seguir com a operação, vai ter os resultados aí estabilizados em relação a esse quesito legal. Pode parecer simples, mas a execução do inventário de estoque ela traz alguns desafios, como
interrupção das operações. Ou seja, principalmente quando nós estamos falando em inventário geral, é necessário que todas as operações sejam paralisadas. Ou seja, se a empresa recebe muitos produtos, o recebimento deve ser paralisado. Se a empresa faz uma distribuição muito grande de produtos, essa distribuição deve ser paralisada. E se nós estamos falando de uma empresa de manufatura, ou seja, onde há transformação, fabricação de matéria-prima em produto acabado, esse processo deve ser também paralisado. Isso por quê? Porque é necessário que não haja nenhuma entrada ou saída de produtos ou modificação dos produtos que estão estocados naquele momento da execução do inventário de estoque, para que, ao final do inventário, possa ser feita uma comparação, vamos dizer assim, fiel em relação ao sistema e em relação ao inventário físico. Então, é necessário parar as operações. Quando a gente fala em parar as operações, naturalmente nós podemos estar impactando fornecedores, clientes e custo de produção. Então, existe uma certa resistência a paralisar as operações para fazer a atividade do inventário. Então, esse é um desafio que precisa ser superado, por isso é necessário um planejamento muito bem estruturado e executado. Por quê? Porque pode-se aproveitar uma data onde essa operação já iria ficar paralisada. Então, por isso é importante o envolvimento aí da alta direção em relação a essa atividade para conseguir conciliar aí uma parada de operação com a execução do inventário para que os resultados possam ser assim otimizados. Alto consumo de tempo e recursos. Isso principalmente em estoques muito grandes, em áreas de armazenagem com a área de extrema dimensão, um estoque com muitos produtos, então o tempo para a realização do inventário ele pode ser alto. Então é uma atividade que é, de certa forma, desgastante. Quem já participou de inventário, principalmente em estoques maiores, sabe que isso acontece, é uma atividade que desgasta muito. Então, é necessário aí um alto consumo de tempo e recurso. Então, precisa ser muito bem dimensionada a equipe, as ferramentas para que esse desafio possa ser superado. Risco de erros humanos. Nós somos humanos, nós erramos. Então, é necessário, dentro do método, dentro do procedimento do inventário, definir alguns caminhos ou algumas soluções para que essas falhas humanas possam ser, vamos dizer assim, superadas ou corrigidas. Uma ação que eu acho bastante interessante é a checagem dupla, é o double check. Ou seja, uma pessoa faz o inventário e outra pessoa confere esse inventário, de modo que a gente possa identificar alguma falha e que ela possa ser corrigida. Dificuldades em ambientes desorganizados. Mais uma vez, aqui, a necessidade de um planejamento e de uma preparação adequada. Ou seja, se o ambiente está desorganizado, o consumo do tempo e de recurso e a incidência de erro é cada vez maior. Então, é necessário fazer uma preparação para o inventário para que a gente possa executar de uma maneira mais ágil e que a possibilidade de erro seja menor. E existe também, em alguns cenários, uma resistência por parte das equipes, porque grande parte das empresas não tem uma equipe própria para realizar inventário. Se utiliza os funcionários que ela já tem, que realiza outras atividades, vamos dizer assim, no dia a dia da empresa, e pegam esses funcionários para realizar as atividades de inventário. E aí pode existir uma resistência, pois não é uma atividade onde eles, na grande parte, na grande maioria das vezes, é uma atividade que eles têm uma intimidade muito grande para realizar, que eles não têm um conhecimento adequado. Então, é importante essa etapa de capacitação, do entendimento da importância do inventário. Isso precisa ser muito bem estabelecido com as equipes que vão realizar o inventário, pois é algo que vai beneficiar o processo como um todo, e não somente uma necessidade, uma obrigação
legal, como muitas das vezes é enxergado aí o inventário de estoque. Então, aqui o envolvimento da alta direção, um planejamento, uma capacitação, uma preparação pode, vamos dizer assim, superar todos esses desafios da realização do inventário de estoque. E quais são as principais ferramentas que a gente pode utilizar aí para executar o inventário de estoque? A primeira delas, talvez a mais comum, é o ERP, que é o Enterprise Resource Planning. Basicamente, é um sistema de gerenciamento da cadeia de suprimentos, onde aqui nós temos o controle das entradas de produtos, nós temos o controle das saídas, nós temos os controles das transformações. Ou seja, a área de suprimentos faz as compras dos itens e entram com esses itens em estoque no sistema. A área comercial faz as vendas e a área de logística e expedição realiza a saída desses produtos do estoque. E a área de produção faz a transformação de matéria-prima em produto acabado e faz essa atualização aí no sistema. Então, quando a gente tem esse sistema integrado de diferentes setores, naturalmente o inventário de estoque ele vai sendo atualizado de uma forma constante. Nós temos também o WMS, que é o Warehouse Management System. Basicamente é um dos segmentos aí do ERP aqui mais voltado para a gestão de armazenagem. Ou seja, aqui nós podemos identificar os produtos, identificar o endereçamento do estoque, como esses produtos são divididos, definir classes para esses produtos, grupos, e ali nós conseguimos fazer uma gestão aí desse produto de uma forma mais simples, de uma forma mais ágil, de uma forma mais correta. Inventário rotativo automatizado, basicamente é a utilização desses sistemas, vamos dizer assim, ao vivo, na medida que vai sendo feito a realização do inventário rotativo, ele já vai atualizando os sistemas, permitindo aí uma tomada de decisão mais ágil. Temos aí o uso de coletores de dados, ou seja, basicamente, se os produtos eles têm uma identificação, seja por QR Code ou seja por código de barras, a gente já consegue fazer uma leitura desses itens de uma forma mais ágil, porque existem os inventários onde é feito de forma manual, onde a pessoa pega ali papel, caneta, um formulário, vai escrevendo o nome do produto ou sua identificação, mas se a gente tem esse coletor e esses produtos, ele tem uma identificação em código de barra ou QR Code, a gente consegue fazer a leitura de uma forma mais ágil. Tem também uma outra tecnologia, que é o RFID, que é a identificação por radiofrequência. Caso os produtos armazenados eles tenham essa, vamos dizer assim, essa etiqueta, esse chip, esse dispositivo integrado dentro da sua estrutura, a gente tem aí hoje dispositivos que fazem essa leitura de uma maneira muito ágil, ou seja, às vezes não é necessário nem eu chegar próximo ao produto, se eu acionar determinado aí equipamento, ele já vai fazer a leitura de todo o estoque devido a esses itens que estão presentes nesses produtos, de modo que esse equipamento vai conseguir identificar ali e fazer todo o inventário de uma forma automatizada e muito ágil, muito correta. E também temos, não muito recomendado, o uso de planilhas eletrônicas. Aqui nós estamos falando para aquelas empresas onde o recurso é mais limitado, e aí não tem um ERP, não tem aí um inventário rotativo automatizado, não tem muitos sistemas, não tem muitos hardwares. Então, se quer fazer o controle do inventário de uma forma talvez mais bem estruturada, mais bem organizada, pode-se utilizar aí planilhas eletrônicas. Um exemplo muito comum é o Microsoft Excel, onde ali vai fazendo ali o controle dos produtos e depois vai fazendo aí a checagem conforme vai executando o inventário. Beleza?
Agora algumas dicas para que a gente possa melhorar os resultados aí durante a execução do inventário de estoque. O primeiro deles, adotar boas práticas, ou seja, é necessário que o método ele seja padronizado, ou seja, que o inventário ele seja realizado seguindo um procedimento adequado aí para sua realização. É necessário treinar as equipes, ou seja, é importante que todo mundo tenha a capacitação necessária, o entendimento acerca da atividade do inventário, utilização aí de checklist, tanto durante a execução quanto na etapa aí de planejamento e preparação para verificar se todos os itens estão em conformidade. Aproveitar a tecnologia, ou seja, hoje a tecnologia ela está inserida dentro das empresas, algumas delas não têm um custo tão elevado e o resultado que a gente pode obter do inventário de estoque com o uso da tecnologia, ele é muito satisfatório. Então, é importante a utilização de sistema, utilizar aí coletores de dados, utilizar aí a identificação por código de barras, QR Code, se possível RFID, que aí a gente vai ter resultados mais ágeis e mais corretos. E revise o planejamento, ou seja, talvez a etapa mais importante do inventário de estoque é a sua etapa de planejamento, onde a gente vai conseguir conciliar a execução da atividade com a estratégia da empresa, entender quais são os objetivos por trás da realização do inventário, fazer toda uma preparação adequada para que não tenha muita dor de cabeça, para que não tenha muitos problemas durante a sua execução e que os resultados ele possam ser aí tratados de uma maneira mais correta, mais adequada e que isso passe a ser parte da rotina da empresa, que naturalmente essa atividade é inserida aí dentro dos outros processos. Aqui alguns exemplos de grandes empresas que aplicam o inventário de estoque dentro do seu processo e obtêm resultados satisfatórios. O primeiro deles, a Magazine Luiza, ela adotou aí a prática do inventário rotativo automatizado como uma prática recorrente nos seus centros de distribuição. Para quem não sabe, a Magazine Luiza tem diversos centros de distribuição espalhados aí pelo Brasil, de modo que ela vai alimentando esse centro de distribuição conforme a demanda aí regional para que possa agilizar aí as entregas dos produtos. Então, se ela faz o inventário rotativo automatizado, ou seja, ela não para as suas operações e constantemente está atualizando o inventário dos seus centros de distribuição, de modo que ela vai entender aí o nível de estoque de cada centro e vai abastecer esse centro de distribuição com a necessidade adequada, de modo que ela vai conseguir fazer entregas mais ágeis e naturalmente manter o seu cliente aí satisfeito. A Toyota tem um controle em tempo real. A Toyota ela aplica o conceito de just-in-time no seu processo, ou seja, ela só produz a quantidade de carros que ela tem a sua demanda e ela faz isso em todos os seus processos, ou seja, todos os componentes, todos os equipamentos, todas as peças aí dentro da sua linha de montagem é na quantidade adequada conforme a sua demanda. Então ela precisa ter um inventário de todos os itens muito bem atualizado, muito bem estruturado o processo dentro da linha de montagem para que não venha a faltar nenhum tipo de produto, nenhum item, para que ela possa atrasar aí a montagem do veículo. Então, é necessário que todos esses suprimentos estejam adequados com a demanda e a esse conceito do just in time. Amazon e o uso da tecnologia intensiva. A Amazon, ela, vamos dizer assim, é a maior empresa de varejo do mundo. Ela faz aí uma distribuição a nível mundial de produtos, então ela precisa ter dentro dos seus centros de distribuição o uso da tecnologia.
E quem pesquisar um pouco sobre a operação da Amazon já vai encontrar robô, inteligência artificial, blockchain. Ela utiliza toda essa tecnologia em todos os seus processos. E no inventário não é diferente, ou seja, ela já está utilizando o robô com integração aí ao WMS para fazer as movimentações de produto e naturalmente atualizar esse produto, ou seja, o robô pegou um produto na área A e ele fez a movimentação desse produto para a área B, naturalmente já existe uma integração do sistema com esse robô que vai fazendo essa atualização, de modo que ela mantém uma agilidade e um nível operacional de eficiência muito alto. Então, ela tem na tecnologia um meio aí de tornar suas atividades cada vez mais ágeis, mas segura com a qualidade muito grande. Então, as grandes empresas já entenderam a importância do inventário e utilizam aí o inventário apoiando a sua operação para alcançar bons resultados. E qual que é a conclusão que a gente chega do inventário de estoque? Que o inventário de estoque é uma ferramenta essencial para garantir o controle, acuracidade e eficiência nas operações. Ao longo desse artigo, discutimos seu conceito, tipos, etapas do processo, benefícios e principais desafios que nós precisamos superar para executar o inventário. Conhecemos algumas ferramentas, algumas boas práticas e exemplos práticos de grandes empresas que já utilizam para nos orientar a uma aplicação mais eficaz. Com planejamento adequado, tecnologia, padronização, é possível transformar o inventário em um diferencial estratégico para as empresas. Beleza? Então agora, deixa eu trocar aqui a cor da tinta para que a gente possa iniciar as questões e aplicar todo esse conteúdo que foi aqui apresentado, exercitá-los através dessas questões. Aí, na primeira questão, a questão que 84,5% das pessoas acertaram. Então, naturalmente, é uma questão mais fácil. Uma loja de material de construção controla o seu estoque exclusivamente através da contagem física, realizada trimestralmente, antes da elaboração das demonstrações contábeis trimestrais. Pode-se afirmar que a loja controla o seu estoque por meio do inventário padrão? Não, não é isso. Inventário periódico? Talvez seja essa a resposta, pois ela adotou um período aí de 3 em 3 meses. Inventário ponderado? Não, nem existe esse tipo de inventário. Inventário permanente? Também não existe esse tipo de inventário. E inventário de observação? Também não existe. Aqui nesse caso é o inventário periódico. Já que ela precisa elaborar demonstrações contábeis trimestrais, em geral, grandes empresas elas exigem isso dessas empresas, então ela adotou aí o inventário geral de uma forma periódica para atender a essa necessidade contábil. Mais uma, agora 67,4% acertaram, ou seja, é uma questão um pouco mais complexa. Os métodos de inventário permanente e inventário periódico são utilizados para controlar e registrar estoques de uma empresa. Sobre as diferenças entre o inventário permanente e o inventário periódico, assinale a alternativa correta. No inventário permanente, os registros de estoque são atualizados apenas no final do período contábil, enquanto que no inventário periódico, os registros são atualizados continuamente a cada transação. Olha, é uma alternativa interessante. Vamos deixar ela aqui. O inventário permanente
permite um controle contínuo do estoque, atualizando os registros a cada entrada e saída de mercadorias, enquanto que o inventário periódico realiza a contagem e atualização do estoque apenas no final do período contábil. Também é uma alternativa interessante. Vamos deixar ela aqui guardada para uma análise depois. No inventário periódico, os registros de estoque são atualizados após cada transação, enquanto que no inventário permanente, a contagem do estoque é realizada de maneira fiscal e ocasional. Não, errado. Isso aqui não existe essa opção de atualização ocasional. O inventário permanente é utilizado apenas por empresas de grande porte, enquanto que o inventário periódico é exclusivo para pequenas empresas. Também não é um item adequado. Ambos os métodos de inventário fornecem o mesmo nível de detalhamento e controle sobre o estoque, independente da frequência de atualização do registro. Não, existe uma diferenciação. E é agora que a gente vai entender. Vocês podem observar que ambas as questões nós estamos falando do ponto de vista contábil e não do ponto de vista logístico. Então, o inventário permanente é aquele inventário que, se você chegar na empresa agora e falar, me passa o inventário de estoque de seus produtos, é a informação que você vai ter disponível naquele exato momento. Ou seja, em geral, ele está aliado a programas, a sistemas, onde é feita uma atualização constante de entradas, saídas de produtos e de rotativos, ou seja, atualização de inventário. O inventário periódico é aquele inventário que é realizado em uma data específica, quando as atividades são paralisadas e depois é feita a atualização ao final do inventário. Vou colocar aqui o inventário geral. Então, o grande ponto dessa questão é entender o que é um inventário permanente. E aqui, ó, está escrito: o inventário permanente permite um controle contínuo do estoque, atualizando os registros a cada entrada e saída de mercadorias, enquanto o inventário periódico realiza a contagem e atualização do estoque apenas no final do período contábil. Então, essa é a alternativa correta. Mas essa alternativa aqui, ó, ela pode gerar muitas dúvidas em relação a esse conceito do inventário permanente, pois aqui ela faz essa inversão entre o que é o permanente e o que é o inventário periódico. Mais uma questão onde 80% das pessoas acertaram. De acordo com Dias, os almoxerifados ou depósitos têm como uma de suas funções principais o controle efetivo de todo o estoque. Com isso, periodicamente a empresa deve efetuar contagens físicas de seus itens de estoque. Essa contagem física compõe a atividade de inventário, que é realizada pelas empresas para certificar a acuracidade do seu estoque. Com base nessas informações, analise as afirmativas a seguir sobre o inventário. Vamos lá então avaliar. Através da contagem física de seus itens, a empresa realiza um inventário para verificar discrepâncias em valor e quantidade entre o estoque físico e o registro de estoque contábil. Ok, é uma das funções do inventário. Essa afirmativa está correta. O inventário busca também apurar o valor financeiro do estoque para efeito de balanços, que ocorre geralmente próximo ao encerramento do ano fiscal. Ok, isso está correto também. O inventário pode ser utilizado nesse sentido. Os inventários rotativos abrangem a contagem dos itens de estoque de matéria-prima,
não contemplando o estoque de produtos em processo e produtos acabados. Não, não necessariamente. O inventário rotativo ele pode ser aplicado em da qualquer área de estoque da empresa. Eu, particularmente, quando eu respondo esse tipo de questão, eu já gosto de fazer alguma eliminação. Por exemplo, o item 3, como ele já está incorreto, eu venho aqui e já elimino essa, essa e essa alternativa. Então, ó, de acordo com o que está aqui, já está me falando que a alternativa 4 ela está correta, mas vamos conferir. As áreas envolvidas nos controles de estoque devem justificar as variações ocorridas entre o estoque contábil e o item inventariado. Sim, aquela etapa de plano de ação. Quando a gente encontra aí as divergências, elas precisam ser explicadas e os planos de ações definidos. Então, alternativa B. Mais uma questão aqui, 72% das pessoas acertaram. Periodicamente, as empresas devem efetuar contagens físicas de seus itens e produtos, o chamado inventário físico. O planejamento e a preparação do inventário são imprescindíveis para a obtenção de bons resultados. Eu comentei sobre isso na aula, que o planejamento, na minha visão, é o item mais importante aí do inventário. Sobre a adoção de algumas providências, é correto afirmar que todas as entradas e saídas e, consequentemente, a atualização e registro de estoque, assim como o saldo de itens, poderão ser facultativamente atualizados até a data do inventário. Então, essa palavra aqui é extremamente interessante de ser marcado, facultativamente, algo que ao meu ver, não é correto. Então, eu já vou deixar essa alternativa aqui de fora, porque se você faz alguma atualização do estoque, naturalmente você deve atualizar. O cut-off é um dos procedimentos mais importantes do inventário, uma vez que, se sua organização não for bem feita, corre-se o risco do inventário não corresponder à realidade. Vamos deixar essa alternativa aqui de lado, que depois que eu ler essas duas aqui, eu vou explicar o que é o cut-off. Na contagem de estoque, apenas os itens de menor volume estarão sujeitos necessariamente a mais de uma contagem para o inventário. Não, não necessariamente. A empresa vai definir um método, um procedimento, e se ela entender que itens de maior ou menor volume precisarão ser contados mais de uma vez, isso vai a cargo de cada empresa. Os setores envolvidos nos controles de estoques não precisarão providenciar justificativa para variações ocorridas durante as conciliações entre o estoque contábil e o inventariado. Não, foi até a resposta da questão anterior. Os setores precisam justificar as divergências encontradas e participar aí da elaboração do plano de ação. Então, naturalmente, nós sabemos que é a alternativa B. Mas vamos explicar o que é o cut-off. O cut-off, basicamente, é um ajuste de inventário que é feito quando se encontra as divergências. Opa, ficou errado. Ou seja, eu fiz um inventário, seja rotativo, seja um inventário geral, eu encontrei uma divergência, eu tenho que fazer um cut-off, ou seja, que é um corte, um ajuste desse inventário, para que ele não venha para que o inventário corresponda à realidade, ou seja, tem a divergência, eu tratei essa divergência, naturalmente eu obtive aí o nivelamento entre o que é o item físico e o que é o item sistêmico do inventário, ok? Mais uma questão acerca da importância do inventário na gestão de materiais, analise as afirmativas a seguir. O inventário de estoque contribui para a redução de desperdícios e perdas, ajudando a melhorar a organização e a gestão do estoque na empresa. Ok, isso aqui está correto. O inventário de estoque é utilizado para certificar que a empresa está comprando produtos em excesso e para garantir que o estoque tem o máximo de itens possíveis.
possível. Isso está errado, não é essa a função do inventário de estoque. A função dele é oferecer informação que vai aí permitir a gestão tomar uma decisão mais correta, uma decisão informada. A principal função do inventário de estoque é aumentar a quantidade de itens no estoque, sem considerar a rotatividade e a necessidade de reposição. Completamente errada. Isso não é a função do inventário de estoque. Então, nesse caso, somente a alternativa 1 está correta. Então, pessoal, essas são as referências que a gente utilizou aí para elaborar o artigo, para elaborar aí esse material que a gente está apresentando na aula. Ele está presente lá no nosso artigo, o link está aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, mais uma vez, peço para que você deixe aqui o seu like, se inscreva no nosso canal. Ficou alguma dúvida, tem alguma crítica, uma sugestão? Deixe seu comentário aqui para que a gente possa conversar melhor. E é claro, se você acha que alguém pode se beneficiar desse conteúdo, compartilhe com essa pessoa. Beleza? Um abraço e até a próxima.